Professor, para os nossos concurseiros queridos que estão nos ouvindo, Vamos lá. queria 3 dicas para uma pessoa ser aprovada. Legal. 3 dicas rápidas para você conseguir aprovação nas carreiras policiais. Primeiro, você precisa estudar todos os dias. Estuda igual banho. Tem que ter regularidade. Todos os dias você toma banho, senão você começa a feder. Estudo para concurso público da mesma forma. Tá? Ou você estuda todos os dias, construindo conhecimento aos poucos, de forma constante, ou no dia que você não estuda, alguém vai estudar no seu lugar, o teu concorrente vai te ultrapassar. Depois, segundo, você precisa treinar a resolução de questões. Não adianta querer deixar para fazer questões só no dia da prova ou no dia do simulado. Você faz um simulado uma vez na semana. Você precisa constantemente, de preferência diariamente, estar treinando questões com leitura de comentários. Porque a questão sem leitura de comentários, ela tem uma baixa aplicabilidade. Você faz a questão e lê o comentário. Isso você faz lá por sites especializados em resolução de questões. E terceiro, revise. Quem revisa lembra, quem lembra acerta as questões no dia da prova e, obviamente, quem mais acerta questões no dia da prova consegue ser aprovado. Então, são as 3 dicas que eu deixo aqui para você. Constância nos estudos, estudo ativo, que é a resolução de questões com leitura de comentários, e revisões periódicas, regulares. Com relação ao estudo ativo, uma coisa que eu sempre falo é, por exemplo, assim, ó, tu está assistindo uma videoaula, tá? Aí tem gente que coloca naquela velocidade 2x e fica ouvindo ali o professor Leandro, fica vendo o professor Morgado falar, e o cara não faz nada. Achando que escuta, né? Porque no 2.0 tu não aprende nada. Exatamente. Então, assim, gente, uma recomendação que eu sempre dou nos meus vídeos, nas lives e tal, quando eu colocar uma questão na tela, tu aperta o pause ali. Aperta o pause, pega papel, pega caneta, pensa um pouquinho, vê se tu consegue resolver aquela questão por conta e só depois que tu vai olhar a resolução do professor. Isso, porque você ativa o seu raciocínio dessa forma, né? É muito melhor estudar dessa forma ativa, entendeu? Claro, a aula vai demorar muito mais, né? Aquela aula sei lá, de 30 minutos que tu assistia em 15, porque era velocidade 2x, ela vai demorar 1h30. Mas assim, ó, o teu aprendizado, a tua fixação de conteúdo vai ser muito melhor se tu estudar dessa forma ativa. Até porque essas questões que tem em videoaulas e que tem no meio dos PDFs são questões que o professor que montou o material, ele escolheu de propósito para fazer você fixar melhor o conteúdo. Tecnicamente, dentro dos estudos para concurso, a gente chama disso de questões de fixação. O professor escolheu aquela questão justamente para melhorar o seu raciocínio. E aí você simplesmente deixa a aula tocar e deixa o professor resolver a questão contigo. Não, para a aula, usa o teu raciocínio, com o conhecimento que você tem, tenta fazer a questão. Se não der para fazer a questão, tudo bem. Aí você solta, despausa a aula e deixa o professor resolver. E daí você acompanha o raciocínio dele ativamente. E até o fato de tu pensar na questão já vai fazer com que tu acompanhe muito melhor o raciocínio do professor que vem depois. Positivo. Você raciocinar, tornar o estudo passivo mais ativo, gera sinapses. Então você forma sinapses ali entre os seus neurônios, criando essas pontes de conexão entre um neurônio e outro, e isso melhora o seu raciocínio, melhora a absorção do conteúdo estudado. Professor, uma pergunta que eu acho bem legal, bem importante é que assim, ó, tem certas pessoas que ficam com aquela fixação assim, ó, não, tem que estudar o tempo todo, o meu concorrente está estudando, eu tenho que estudar, e daí a pessoa acaba não aguentando a pressão psicológica. Eu acho muito importante a pessoa ter aquele momento também de, sabe, comemorar as pequenas vitórias. Então, de repente, assim, um dia que o estudo rendeu muito, assim, sabe? Um dia que, consegui estudar ali 3, 4 horas focado, entendi aquele conteúdo que eu não entendia. Eu acho que não tem problema nenhum, de repente, do cara, né, tomar uma cerveja, tomar um vinho depois para comemorar o rendimento daquele dia de estudo. E muita gente se sente culpado com relação a isso. Não pode, gente. Tu tem que ter o teu momento de lazer também, porque senão o teu psicológico não vai aguentar. Eu acho fundamental tu ter essa coisa assim de não, hoje eu mereço, hoje eu vou parar, vou tomar uma cerveja, vou relaxar, porque o meu estudo rendeu o que tinha que render. O que tu pensa sobre isso, professor? O concurseiro de sucesso, ele tem equilíbrio em tudo que ele faz. Especialmente na carreira policial, você precisa estudar, mas não só estudar, você precisa também treinar para poder sempre estar com o corpo, né, com o seu condicionamento físico em dia para uma possível convocação para o TAF a qualquer momento. Principalmente em carreira policial, né? Então,
Já a atividade física, para o concurseiro da área policial, já serve como lazer. Já, já melhora bastante essa questão, já alivia bastante o estresse, a ansiedade dele, tá? Então, se você é da área policial e está praticando atividade física regular, você já tem esse seu momento de relaxamento na hora do exercício físico. Mas você também pode tirar com muita organização um tempo pro ócio, o ócio criativo aqui. Agora eu não vou fazer nada, agora eu vou relaxar, agora eu vou, sei lá, assistir uma televisão. Você precisa ter esse equilíbrio para levar o estudo com um pouco mais de leveza, porque não dá para romantizar estudos para concursos públicos. É difícil, não é fácil estudar para concursos públicos, especialmente para as carreiras policiais. Então você precisa se organizar bem e de preferência ter uma agenda. Qual é a hora que eu acordo? Qual a hora que eu estudo? Qual a hora que eu treino? Qual a hora que eu vou trabalhar? Quanto tempo eu levo de deslocamento de ida e volta ao trabalho? Tudo isso o concurseiro que trabalha e estuda e treina tem que estar muito bem calculado. Ele não pode simplesmente acordar e se jogar no dia, porque ele não vai conseguir dar conta das suas atividades dentro das suas 24 horas. Então, uma agenda é fundamental para o concurseiro. Organização, né? Organização.